ele chama a atenção para o fato de que havia dois deuses no tempo dos gregos que estavam em contradição entre si, que era Apolo e Dionísio. Bom, então o que aconteceu? Essa linhagem de se preocupar com esse assunto tem mais ou menos a seguinte sequência histórica. Primeiro, os gregos de fato tinham esses dois deuses. Vamos falar deles, Apolo e Dionísio. Aí o Nietzsche é o primeiro que aparece com uma retomada desse assunto, tentando dar a essa contraposição desses dois deuses algum sentido. Em seguida, uma antropóloga chamada Ruth Benedict, antropóloga americana, transformou esse assunto numa espécie de norma geral da cultura e escreveu um livro só sobre esse assunto. E muito recentemente, talvez o modo mais brilhante de todos, a Camille Paglia, que é uma professora americana de teoria da arte, que eu acho ótimo, eu adoro a Camille Paglia. Eu acho a Camille Paglia assim, eu acho ela extremamente inteligente e interessante. E a Camille Paglia escreveu um livro chamado Pessoas Sexuais, uma tese enorme, um livro enorme, extremamente bem pesquisado, em que ela defende o fato de que a história da arte toda, de fato, sem ser nietzschiana, né? Ela defende que a história de arte inteira é uma contraposição entre Apolo e Dionísio. Mas vamos tentar entender o que significa isso, para a gente poder entender aqui a morte em Veneza. Então, esses dois deuses aí são, primeiro, o que é interessante, muito interessante esse fato, é que Apolo é mais velho que Dionísio. Há uma única tragédia grega sobre Dionísio, que são as Bacantes. As Bacantes vêm de Baco. Baco é o nome romano do nome grego Dionísio. Dionísio e Baco são a mesma pessoa. Do mesmo modo que Apolo e Febo são a mesma pessoa, Apolo para os gregos, Febo para os romanos. O Apolo é muito mais velho que Dionísio. Tanto é que o problema do Dionísio até é que ele tinha que se fazer conhecer e respeitar como Deus. Por isso é que nessa tragédia Bacantes, que é a única tragédia sobre Dionísio que restou, embora certamente houvesse outras, mas só restaram 33 tragédias. Só 33 tragédias se restaram na totalidade, algumas em fragmentos. Mas no livro As Bacantes, Dionísio caminha pelo mundo afora, seguido por um grupo de mulheres, não é? Carregando, ele leva nas suas mãos um negócio chamado tirso. Tirso é uma lança que tem uma pinha na ponta. Vocês devem ter visto essa imagem muitíssimas vezes. Carrega uma lança com uma pinha na ponta, que é o seu símbolo, e vai com um grupo de mulheres enlouquecidas, que são tomadas digamos, por Dionísio, por pessoas que não raciocinam, que seguem apenas as suas emoções de adoração por aquele Deus. E vai de lugar em lugar se apresentando, dizendo: eu também sou Deus, eu também sou Deus, eu também existo. E o assunto das Bacantes é justamente o fato de que ele vai a Tebas, e em Tebas ele é recebido com muito má vontade. Na verdade, o rei de Tebas o rejeita, não queria fazer culto nenhum a ele, e ele, então, para se vingar, ele seduz a mãe do rei de Tebas, que eu digo seduz, ele a enlouquece também. E aí a mãe do rei de Tebas pega, que chama-se Creonte, leva todo mundo para um campo escondido, onde há lá uma cerimônia orgiástica, só com mulheres, para cultuar o Dionísio. O filho da Creonte, né, que não é o mesmo Creonte que vocês conhecem na Antígona, por exemplo. Esse outro rei, que tem o mesmo nome, ele segue a mãe e, escondido, observa aquela cerimônia, no tanto é descoberto, e a mãe então organiza uma espécie de massacre do filho, sem saber que está fazendo isso, pego, né, espionando uma cerimônia que, em princípio, era uma cerimônia secreta. E depois, quando a embriaguez daquela sedução desaparece, então ela se dá conta de que havia organizado, né, o despedaçamento. Dezenas de mulheres despedaçam o rei, que é filho dela. Não é? Portanto, qual é a principal importância da diferença desses dois deuses? É que o Apolo representa, aquilo que nós chamaríamos de perfeição formal. O Apolo é aquilo que representaria as medidas apolínicas. Por exemplo, o Apolo representa aqueles modelos perfeitos da existência humana. O corpo perfeito é um corpo apolínico, um soneto bem feito é um soneto apolínico,
Tudo aquilo que está com as proporções perfeitas, que tem uma beleza intrínseca da forma, disse disso ser apolínico. Ou seja, o Apolo representa, em última análise, a ideia de cosmos. Cosmos, vocês sabem, a palavra grega cosmos significa ordem. Né? A palavra grega cosmos significa ordem. E em contraposição ao Apolo, que é a ordem, você tem a ideia de Dionísio, Dionísio representa, contrariamente, a ideia do desregramento generalizado. Não é isso? Daquela volúpia que não tem regras e não tem limites. Não é isso? Aquela atitude humana de fazer as coisas conforme o desejo automático. Portanto, o Dionísio representa, por contraposição à ideia de Apolo, a ideia de caos. Para um grego, essa contraposição dessas duas coisas é absolutamente fundamental, porque, no fundo, sempre é assim, né? Então começa lá a teogonia dizendo que havia lá um caos, e que aí então nasceu Géia, né, e nasceu o céu. Géia e Urano nasceram. Né? Géia, que é Gaia, e Urano nasceram para consertar o caos. Se você pensar também no cristianismo, no seu pedaço judaico, tem lá também no Gênesis a ideia de que no começo era tudo trevas, só havia trevas, ou seja, não havia nada, e que o Deus organizou. Por isso é que há sempre uma impressão primordial, preliminar, de que primeiro existe o caos, depois vem a ordem vem depois do caos. Não é isso? A ordem vem depois do caos. Primeiro a ordem, depois do caos. E é por isso que é muito útil, dentro desse esquema, digamos, de cosmovisão grega, a consideração dessas duas forças que se contrapõem tensionalmente. É como se a cosmovisão grega considerasse em consideração uma tensão permanente que nunca acaba e não pode ser vencida e que não pode ser derrotada entre o quê? Entre o caos e entre o cosmos. O cosmos e o caos estão sempre em luta. Isso me parece muito claro e eu acho que não há muito que duvidar disso. Esse é o sentido simbólico, de fato, dessas duas figuras mitológicas, Apolo e Dionísio. A única coisa que eu chamo a atenção de vocês aí é que na sequência de nascimentos de deuses na mitologia grega, Dionísio é um deus muito tardio e Apolo é um deus muito anterior. Aí há uma contradição nessa inversão da sequência com relação àquela sequência do nascimento de todas as coisas. Bom, antes de continuar com o raciocínio, só quero explicar o que Nietzsche achava disso. Nietzsche pega esses dois conceitos que estão certos e faz um desastre com esses dois conceitos. Porque para Nietzsche, o que ele acha é que o apolínico, aquilo que é a ordem, né? O apolínico, é sempre aquilo que é aparente. E que no fundo, atrás de tudo escondido, existe sempre uma espécie de mar escondido de caos. Compreendendo que Nietzsche pensa nisso? Portanto, Nietzsche acha que quem acabou com o teatro grego foi Sócrates. Porque Sócrates, quando aparece com um projeto de racionalidade, que é o projeto da investigação dialética, Sócrates faz o quê? Ele destrói a possibilidade de imersão, né? De emergir para fora, né? Não é isso? De sair fora o caos, que fica então prisioneiro para sempre. Mas Nietzsche está completamente errado, completamente equivocado, porque ele, na verdade, no lugar de perceber que essa luta entre caos e cosmos é uma luta permanente em todas as coisas, é como se fosse um estado tensional natural. Quando eu digo tensional natural, eu estou dizendo assim, que dentro da mesma pessoa tem esses dois elementos em conflito o tempo todo. Em vez dele considerar a possibilidade de que essas coisas possam se alternar de alguma maneira, de que elas se mutuamente compensam, Nietzsche estabelece um engessamento desse modelo, criando então a hipótese de que o cosmos é sempre aparente, mas que no fundo só tem caos. No fundo as coisas são todas tumultuadas e são todas terrivelmente incontroláveis. Ora, qual é a teoria psicológica que vocês conhecem que parte exatamente do mesmo princípio? A psicanálise. Para você ser adepto da psicanálise freudiana, basta você acreditar o seguinte, que a mente humana equivale a um iceberg
você vê um pedacinho para fora da água, esse pedacinho é o consciente, e que embaixo da água escondido tem a maior parte chamada inconsciente ou subconsciente. E que essa parte que está embaixo da água, ela não, por ser justamente inconsciente, ela não pode ser acessada normalmente pelo indivíduo, ou seja, aquilo que está embaixo da água só é acessável em circunstâncias de descontrole. Por exemplo, quando você sonha. Quando você sonha, esses elementos que estão liquefeitos no inconsciente, ou seja, aqueles elementos que não têm forma, porque justamente eles são caóticos, eles emergem sob a forma de sonhos, e é por isso que os sonhos são todos eles confusos. Os sonhos são como que liquefeitos. A gente diz assim, nós vamos mergulhar no sono. Mergulhar no sono tem aí uma conotação clara de que você está, o mundo que tem forma fixa, no mundo consciente, vai se dissolver num conjunto enorme de impossibilidades de organização. É por isso que um dos métodos psicanalíticos mais importantes é a livre associação de ideias, em que a pessoa tem que dizer palavras do que está pensando, porque dessas palavras o psicanalista tentará tirar alguma estrutura consciente. O método psicanalítico parte exatamente da ideia de que a nossa vida é assombrada por elementos inconscientes sobre os quais não temos controle, e que a única maneira que há de você curar o sujeito é fazer com que ele deixe que esses elementos de fora se manifestem, para que o psicanalista, então, por um processo mais ou menos dialético, possa organizar esses elementos brutos para que o paciente possa obter consciência disso e, ao fazê-lo, torna-se capaz de se livrar disso. Essa é a teoria da psicanálise. Quem é freudiano, mais ou menos, pensa isso sobre a mente humana. Mas pensar isso sobre a mente humana pressupõe que você concorde exatamente com Nietzsche. Nietzsche não viu ao século XX, né? Nietzsche morreu, acho que em 1899. O Freud é um pouco posterior. Mas há alguma coisa de Freud nisso aí, e alguma coisa de Nietzsche em Freud, seguramente. Aí algum componente disso. Esse componente, essa visão paralisada que Nietzsche dá ao assunto, quando, na verdade, se você for pesquisar a história da arte, por exemplo, você verá que a própria sucessão de escolas artísticas comprova que esse elemento dionísico e esse dionisíaco, né, e esse elemento apolínico se alternam. Então, depois do classicismo, você pega a história da música, depois do classicismo de Mozart, de Haydn, você cai naqueles exageros românticos. Não é isso? É sempre assim, quer dizer, a história dos tais ditos estilos de época, os tais estilos de época como barroco, clássico, neoclássico, parnasianismo, isso que nós chamamos de escola de época, são todas essas atividades, esses movimentos artísticos, são uma espécie de sucessão, mais ou menos de uma tendência mais apolínica e uma tendência mais dionísica, dionisíaca, talvez fosse melhor falar assim. Portanto, não cabe no modelo de Nietzsche essa ideia de que o homem possa estar alternando, que essas duas condições, a apolínica e a dionisíaca, são condições naturais intrínsecas ao ser humano. Ora, como eu disse a vocês uma porção de vezes aqui, eu acho que é absolutamente aceitável a ideia de que a vida humana é fundamentalmente uma tensão interminável e insolúvel entre dois polos. Um polo luminoso e um polo abismal. Não é? O polo luminoso para cima e o polo abismal para baixo. Quando eu digo que ela é uma tensão, eu quero dizer que os dois polos estão presentes. Não há tensão sem que haja dois polos reais. O modelo de Nietzsche começa transformando essa tensão impossível, porque ele não tem intenção nenhuma, ele apenas acredita que sob uma superfície de ordem, em todas as coisas há um abismo de caos. E é por isso que esta digamos, vereda psicanalítica, que toma conta da psicologia moderna, só consegue acreditar em subconsciente, desconhecendo o fato incontestável de que se há um subconsciente, tende a haver por pantografia, né, por equivalência, tende a haver um superconsciente também.
Ou seja, nós não podemos ser só orientados por aquilo que é profundamente indesejável. Se o nosso subconsciente tem essas coisas aí, que o Gustav Aschenbach não queria deixar aparecer, se o que aconteceu com ele foi tornar-se uma vítima de si próprio, se o que aconteceu com ele ao longo da história, é isso que nós vemos aqui, foi ele deixar-se tomar por aquilo que ele havia escondido durante 70 anos. Então, nesse modelo Nietzscheano, que me parece ser o modelo da obra, não é possível pensar em tensão, porque não havia tensão, havia apenas uma postergação daquela ação. Compreendendo agora do que está falando o Thomas Mann aqui agora, nesse momento, esse é o assunto conceitual desse livro aqui de Thomas Mann. Mas, para a gente poder entender isso melhor, eu gostaria de passar um pouquinho pelo romance agora, fazer um pequeno resumo do romance. Vamos ver se a gente lembra de todos os grandes feitos.